O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje é a última terça-feira do mês e esta missa é organizada pelo grupo do Terço dos Homens, que estão aqui vestidos de amarelo, que fizeram a leitura, também o salmo. São homens, pais de família, que procuram rezar por si mesmos, pelas suas famílias, pelo mundo, pelas necessidades da igreja. É um compromisso que eles assumiram e levam adiante. Sabemos a importância e a necessidade da oração na nossa vida. O próprio Jesus rezava e nos ensinou a rezar e pediu que nós rezássemos. Portanto, é necessário que cada vez mais as pessoas procurem a oração. As mulheres são levadas mais facilmente à oração. Por isso, nem existe o texto das mulheres. Às vezes dizem, vamos fazer o texto das mulheres. Eu digo, não precisa fazer o texto das mulheres, porque as mulheres naturalmente já rezam o texto. Existe o texto dos homens, porque os homens, às vezes, encontram dificuldade para rezar. Por isso, foi criado o texto dos homens, para que os homens sejam motivados à oração e procurem assim crescer na fé, no amor a Deus, no amor à Virgem Maria, e procurem fortalecer cada vez mais a sua fé e cuidar bem das suas famílias, que sejam instrumentos de comunhão, de paz, testemunhas de Jesus Cristo no mundo. E que cada vez mais outros homens, pais de famílias ou não, se juntem a este grupo, para que seja fortalecido ainda mais e mais homens estejam assim diante de Deus, intercedendo
pelo mundo, pelas suas necessidades. Nós estamos na semana de oração pela união dos cristãos. E nós devemos, com a consciência de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, rezar pela unidade de todos aqueles que creem no Cristo. Estamos nos preparando também para a festa de Pentecostes. O Espírito Santo é o Espírito da unidade. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo procura a comunhão, procura a unidade, procura ser instrumento de paz. Nós vivemos num mundo onde há muita desunião, onde há muita guerra, onde há muita violência. E onde existe tudo isso, lá não está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva a buscar cada vez mais o caminho da unidade. Então, o termômetro para vermos se estamos no caminho certo é se nós estamos fomentando a comunhão entre nós, sobretudo entre nós cristãos, porque nós estamos muito divididos. E parece que cada vez mais aumenta essa divisão, porque cada vez mais surgem grupos fundando a sua igreja, enquanto que a igreja de Jesus Cristo é única, existe uma única igreja fundada por Jesus Cristo. Portanto, devemos buscar esta unidade. Esse é um caminho que nós devemos buscar sempre mais, com humildade de coração. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós, de discípulo missionário que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, procurando ser fiel, procurando levar esta mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas, judeus e gregos, para os pagãos, enfim, como ele diz, eu me fiz tudo para todos, para ganhar algum para Jesus Cristo. E nós ouvimos nesta primeira leitura como o apóstolo Paulo convida os anciãos do povo para se despedir deles e fala para eles de como ele se comportou no meio deles e como ele procurou servir ao Senhor, como ele diz, com toda a humildade, com lágrimas, no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Jesus sabia que os seus discípulos iriam enfrentar dificuldades. Ele mesmo passou por tribulações e enfrentou até a morte. Por isso, ele exortou os seus apóstolos, dizendo que eles encontrariam adversidades, passariam por tribulações, mas que ele estaria sempre com eles. E prometeu também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que os iluminaria e os defenderia diante das adversidades que eles iriam encontrar. E o apóstolo Paulo, portanto, confiando no Senhor e movido por um imenso amor que ele tinha por Cristo, ele se fez então tudo para todos, com humildade. Aquele que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo deve ter essa humildade de coração. Ele não vai impor nada, ele vai anunciar uma boa nova. Ele não vai exigir das pessoas, mas vai mostrar que existe um caminho de salvação, que existe uma fé que leva à vida, a fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Paulo vai de casa em casa, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo.
O Papa Francisco nos diz que nós devemos justamente anunciar o Evangelho de casa em casa, pessoa por pessoa. Fazer esse anúncio de modo informal, quando nós nos encontramos com as pessoas, nas praças, nas ruas, no local de trabalho, quando visitamos uma família, quando visitamos um doente, quando visitamos alguém que está na prisão, nós podemos falar de Jesus Cristo e, sobretudo, dar o testemunho da nossa fé, com simplicidade, com humildade, mostrando que existe um caminho que pode nos levar a ver a vida de um outro modo e, sobretudo, não nos deixarmos abater, mas que nós podemos sim sair de uma situação adversa, de uma situação de pecado, para encontrarmos a salvação e a vida em Cristo. Busquemos, portanto, sermos anunciadores, testemunhas de Cristo, onde quer que nós estejamos, e aproveitemos todas as ocasiões que nós temos para anunciar, para testemunhar, para dizer que nós encontramos Jesus Cristo e é Ele que move a nossa vida, é Ele que nos sustenta em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida. Quem acredita em Cristo, quem o conhece, não deixa de anunciá-lo e nem se abate pelas tribulações. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo. E nós somos chamados hoje a dar continuidade à missão de Jesus Cristo. E temos diante de nós o exemplo dos apóstolos, que, inspirados pelo Espírito Santo, levaram adiante esta missão. Eis então que nós devemos invocar continuamente o Espírito Santo, porque sem ele nós não seremos capazes de testemunhar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo, repito, com humildade. Não impor, mas propor. Não querer dominar, mas servir. Esse deve ser o espírito do discípulo missionário de Jesus Cristo. Jesus rezou muitas vezes, e hoje no Evangelho nós ouvimos uma oração que podemos dizer fervorosa, que Jesus faz ao Pai. Jesus diz que chegou a hora, e Ele pede que o Pai o glorifique, e que Ele glorifique o Pai. Jesus está se aproximando do momento em que Ele será colocado na cruz. E nesse momento que para o mundo é um fracasso, é uma derrota, para Jesus é um momento de glorificação. Ele vai glorificar o Pai, realizando a obra que o Pai lhe confiou. Ele vai glorificar o Pai, realizando a obra de salvação de toda a humanidade. Ele vai glorificar o Pai através da sua obediência. E o Pai o glorificará com a sua ressurreição, quando Ele vencerá a morte e quando o Pai o colocará como Senhor de todas as coisas. Por isso, a morte de Jesus não é uma derrota, não é um fracasso, mas é uma glorificação, é o triunfo do poder de Deus. Aquilo que para o mundo parece uma derrota, para Deus é a manifestação do seu poder. Por isso que Jesus fala de glorificação. E Ele reza, portanto, pelos seus discípulos, porque os seus discípulos ficarão no mundo, Ele os deixará no mundo, mas eles não ficarão sozinhos. Eles deverão enfrentar muitas dificuldades,
Mas, se eles têm o Espírito do próprio Cristo, então eles serão capazes de enfrentar o mundo. Nos evangelhos, nos trechos que nós estamos lendo estes dias e meditando, se fala muitas vezes em mundo. O que é o mundo? Jesus não reza pelo mundo, ele diz: eu não rezo pelo mundo. O que é o mundo neste sentido? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É o mundo do pecado, da maldade, da violência. É o mundo do egoísmo. É o mundo da injustiça. É o mundo que se opõe a Deus e ao seu projeto. O mundo que vai perseguir os discípulos de Jesus e vai fazer de tudo para que seu evangelho não seja difundido. É este mundo que os seus discípulos irão enfrentar. E Jesus sabe disso, por isso Jesus reza por eles, para que eles estejam no mundo, mas para transformar este mundo, transformar esta realidade de pecado numa realidade de graça, que mude da injustiça para a justiça, da morte para a vida. Esse é o projeto de Deus. E os discípulos dele, de Jesus, devem lutar pela transformação deste mundo, para que seja um mundo conforme o projeto do Pai, para que se realize a salvação que Cristo nos mereceu com a sua cruz. Confiemos, portanto, no Senhor. Jesus nos ama, Jesus rezou por nós, Jesus continua conosco, caminhando conosco. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos fortalecer, para estar conosco. Então nós não devemos ter medo, nós devemos enfrentar tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus, com a força do Espírito Santo, na certeza de que Jesus está conosco. Portanto, fortalecidos pela sua palavra, fortalecidos pela Eucaristia, sigamos todos adiante, na unidade, com humildade de coração, buscando servir ao Senhor com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.